no capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, que qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo o ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glorioso Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, opera tuas maravilhas, em nome de Jesus. Podem tomar seus assentos. Olha, Deus, a palavra diz que Deus é amor. Deus sendo amor, Ele jamais vai deixar de nos ouvir. Deus sendo amor, Ele jamais nos deixará de nos atender. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus hoje, e ela não acontece agora, né? Mas isso não significa que Deus não te ouviu. Amém? Por quê? Porque Deus ouve todas as coisas. E Deus sabe as nossas necessidades, o que nós precisamos primeiro. Se às vezes pedimos alguma coisa, e às vezes não alcançamos naquele momento que nós precisamos, às vezes achamos que precisamos, né? Não significa que Deus não vai te dar, mas significa que você está se preparando para receber aquilo que Deus tem para te dar. Amém? Porque se não abrir da nossa boca, nós já recebemos o milagre, a nossa fé não é perfeita. Amém? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que profetizar a palavra para nós mesmos. O maior profeta na sua vida é você mesmo. Verdade. Jamais você vai pedir uma coisa ruim para você, vai? Não. Tem gente que fala assim, eu queria morrer. Não fala besteira, não, porque você não é dono da vida. Amém? Dono da vida é Jesus. Mas o fulano está sofrendo muito, é melhor que Deus tirasse. Eu já vi muita gente falar essas besteiras. Se Deus permaneceu vivo, porque Deus tem plano, ou de perdoar o pecado, de resgatar a alma daquela vida, ou de operar um grande milagre, quando ninguém espera. O importante é crer em Deus, e não em qualquer palavra, irmão. Olha bem, muitos profetizaram coisas que Deus não estava nem aí, não foram ouvidos, porque a palavra de Deus ela se cumpre, mas hoje ou mais amanhã ela vai se cumprir, né? Quando as pessoas profetizam por aí, irmão,
uma derrota, uma coisa qualquer, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, o inimigo te derruba. Porque às vezes você passa a acreditar numa palavra de maldição que não foi lançada por Deus, mas foi um profeta que falou. Mas que profeta é esse hoje? Já a Bíblia diz que a lei do profeta acabou em Malaquias. Então, vamos tomar cuidado. Se nós, sabe, como discernir o Espírito de Deus e o Espírito que não é de Deus? Ele pode te enganar por uma vez, duas, mas jamais continua. Por quê? Porque aquele abrir, João diz o seguinte: quem profere e confirma que Jesus veio em carne, esses são filhos de Deus. Mas aqueles que não acreditam nisso ou não creem nisso, eles não pertencem. Ele não pode afirmar, ele não consegue afirmar que Jesus veio em carne. Mas por que Jesus veio em carne, irmão? Porque Jesus não podia ter vindo logo como Deus? Podia, né? Mas não veio, por quê? Jesus veio em carne para destruir todas as obras do maligno, irmão. Porque o maligno joga as porcarias dentro da nossa carne. E Jesus veio em carne para configurar e confirmar que Ele veio para dar vida. Aleluia. Então não há força na palavra maligna. Ela não te atinge sentando exerçado. Mesmo que aquela palavra foi um profeta que profetizou uma coisa ruim para você. Porque ela não vai se concretizar se você estiver alicerçado em Jesus. Mas se não estiver alicerçado em Jesus, cai na primeira curva. Então tem que tomar muito cuidado e examinar. Quando Jesus disse: examinar as escrituras que ela de mim testifica. Aqui a Bíblia fala de falsos profetas e verdadeiros profetas. Então, ele disse mais aqui, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Amém? Antes de Jesus nascer em carne, Satanás já estava aqui no mundo. E não no mundo, né? Antes que Jesus fosse nascido de Maria, o anticristo já estava no mundo. E ele já estava operando. Desde o dia que Deus criou Adão, daquele dia para frente, o anticristo já começou a trabalhar aqui também. Porque ele foi lançado fora do lugar que Deus preparou para nós. Amém? Ele não teve capacidade de permanecer na presença e na glória do Senhor. Porque foi falso. Porque foi mentiroso. Porque foi criador da mentira. Tudo que não presta vem de quem? Vem do diabo. Às vezes a pessoa, mas a enfermidade não presta, mas a enfermidade não veio de Deus. A enfermidade veio do inimigo. Deus só simplesmente permitiu por causa das nossas falhas que não agradamos a Deus. Se nós observarmos as Escrituras, ela vai nos ensinar a se defender dessas coisas. Amém? Aquele que não confessa não é de Deus, mas é do anticristo. E aqui João afirma muito claro que ele já estava no mundo. Agora, para que ele estava no mundo? Para que ele estava no mundo? Porque ele sabia que Deus criaria um povo para encher o reino da glória. Amém? E esse povo no qual nós fazemos parte dele, irmão. E o inimigo sabia que Deus ia criar o homem, que o homem ia tornar-se carne, que o barro tornar-se
carne. E Jesus viria da carne. Para quê? Para que o povo entenda que nós possamos sofrer todas as partes de dores, mas não devemos nos entregar, e às vezes muitos fazem, abandonam a Cristo. Quanta gente já não abandona a Cristo? Quando nós sabemos que o irmão ou a irmã está errado em alguma coisa, não é condenando que nós vamos ajudar. Amém? Não é apontando para ela o erro que nós vamos ajudar. É orando por aquela pessoa e clamando a Deus para que Deus abra os olhos do entendimento, do conhecimento, para que aquela pessoa possa se corrigir. Amém? Ninguém transforma ninguém. Só Deus pode nos transformar. E para Deus nos transformar, nós temos que querer. E muitas vezes, para que nós podemos querer, alguém tem que interceder por nós para que abra os nossos olhos da fé, irmão. Porque a fé todo mundo tem, mas pouco exercitam ela. Quando Jesus falou de falso profeta, o João fala aqui, ele falou seriamente, ele disse aqui, nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, ouvem. Aqueles que não é de Deus, não nos ouvem. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Muitas vezes, irmão, a verdade bate em nós e machuca. Muitas vezes a palavra da verdade bate em nós e judia. Às vezes numa mensagem você recebe uma palavra, às vezes que ali saída do pregador, que aquela palavra às vezes vai direto na gente, naquele erro que a gente tem. E muitos agradecem a Deus e se corrigem. E muitos ficam com raiva, abandonam a igreja, abandonam o pastor, não para a igreja nenhuma. Porque aonde ele for, ele vai ouvir. A palavra pega ele aqui, pega ele lá, pega onde ele estiver. Permanecer onde estás. E buscar a presença de Deus, glorificar a Deus o tempo todo, irmão, para que Deus possa nos ouvir e nos abençoar. Amém? Você já imaginou a fúria que o diabo fica, irmão, quando você dá glória a Deus? Hoje muitas igrejas já tirou o povo já perdeu esse costume de dar glória a Deus. É difícil hoje ver um glória a Deus na igreja, é mais difícil hoje. Mas no começo, a igreja pastor estava pregando e era um barulhão de glória a Deus, e glória a Deus, aleluia, que não era fácil, né? Às vezes o pastor tinha que esperar o povo sentir a unção para continuar a mensagem. Porque aquela mensagem, mesmo edificando, mesmo corrigindo, ela mexia o povo e o povo aceitava a palavra. Hoje a maior parte das pessoas quer aceitar aquilo que ele quer ouvir, né? Só falta chegar no pastor, pastor, você vai pregar hoje que eu sou abençoado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Só falta chegar no pastor e mandar o pastor pregar o que ele quer. Porque se o pastor não pregar o que ele quer, ele sai bravo, nem falta aqui mais. Por quê? Porque ele não quer ouvir a verdade. Mas o que Deus disse lá no capítulo de João? 8,36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade, irmão, nesse mundo? Existe verdade no homem? Existe mistura de verdade com mentira. Mas nós temos que tirar, separar a mentira para lá e aproveitar a verdade. Joga fora a mentira e aproveita a verdade. Porque ela vai libertar, ela vai mudar a sua história, ela vai fazer a diferença na sua vida. Se ficamos misturados na mentira e na verdade, a tendência é afundar todo mundo. Né? Então, precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não é que o pastor quer corrigir, quer mandar, não. O pastor está ensinando para você um caminho para você chegar mais próximo de Deus. Tudo isso
que acontece hoje? É bíblico, está aqui. O espírito do anticristo está agindo no mundo ou não está? Tá. Ah, mas as coisas acabam logo. Não acaba fácil assim não, irmão. Olha bem. Ano passado começou a guerra da Ucrânia. Ah, daqui 15 dias a Ucrânia não aguenta, o Trump, que a Rússia é o maior país do mundo, tudo está acontecendo. É mentira, é verdade. A Rússia é o maior país do mundo, sim. Mas acontece o seguinte: alguém está fortalecendo a Ucrânia, que já está com mais de 10 meses lutando, tá ou não está? Deus está ajudando ela de qualquer maneira, tá ou não está? Não sabemos o fim que vai dar. Mas pelo que vimos no começo e vemos o caminhamento de tudo, não fico nada admirado se a Ucrânia não vencer a Rússia. Entendeu? Tudo é possível ao que crê. Olha, irmão, Jesus veio para realizar aquilo que é impossível. Se for possível, nós mesmo faz, irmão, não precisa de Jesus, não é? E tem muita gente que às vezes que não quer fazer, quer que Jesus faça aquilo que ele pode fazer. Né? Não, o que eu posso fazer, eu não vou dar trabalho para Jesus. Né? Eu vou fazer. Né? Agora, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não tenho como fazer, que é impossível para mim, esse é possível para Deus. Amém? Glória a Deus. Porque tudo que nós recebemos de Deus, irmão, é na obediência e no milagre que o Senhor nos concede. Né? Glória a Deus, aleluia. Olha bem, não cai uma carteira assinada do céu para você começar a trabalhar em algum emprego, cai? Então o que tem que fazer? Tem que buscar. E lá do céu Deus abre a porta daquele emprego para você aqui na terra, irmão. Jesus, aleluia. Entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte: o que é concordado na terra será concordado no céu. O que é discordado na terra será discordado no céu. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Glória a Deus, aleluia. O crente que se desliga da verdade, desligou do céu. Porque a verdade é Jesus, estão correndo, chegando lá. Amém? Mas é assim que o mundo vive. Nós estamos no mundo, sofremos as consequências dele. Mas não é porque nós sofremos as consequências, o anticristo joga em cima do ser humano, que nós vamos agora também abandonar Jesus por causa do nosso sofrimento. Não. Vamos nos aproximar e ele entra no nosso sofrimento e muda a nossa história. Amém? Você, quando a pessoa é de Deus, ele pode até agir de forma diferente, mas odiar alguém ou criticar alguém, mas quando ele é de Deus, ele volta para a realidade e se conserta com Deus. Ele não chega a Deus com mãos vazias, irmão. Ele não chega a Deus odiando ninguém que ficou aqui na terra. O inimigo dele torna-se amigo. Entendeu? Porque ele perdoou, ele mudou o seu pensamento, ele mudou a sua maneira de agir, agradou a Deus. E Deus às vezes recolhe a gente quando a gente está preparado para a glória. Amém? Então, a gente tem que entender tudo o que Deus faz na nossa vida. Amém? E tem muitas coisas que às vezes você pede a Deus, mas aquilo não vai te fazer bem, aquilo não vai te ajudar. Esses dias passou uma pessoa aí, e eu já tinha visto isso muito acontecer. Pessoas que foram geradas não pela vontade de Deus, mas Deus permitiu. Foi feito lá no terreiro de Macumba, nós gerou aquela criança. A criança cresce e mata os pais, mata as mães, faz tudo. Agora, é de Deus? É de Deus? O que fazemos? Devemos odiar essa pessoa?
Não. É difícil, irmão, você pregar uma palavra dessa. Porque o coração do povo, de todo mundo, tem aquele intuito de julgamento, né? Mas aí aquela pessoa faz tudo, mas lá na frente ele encontra com Jesus, irmão. E Jesus muda a história daquele sujeito. Ele matou o pai, matou a mãe, mas ele não tinha Jesus, não tinha conhecimento, foi gerado uma forma, mas Deus permitiu, Deus pode consertar. Pode ou não pode? E nós criticamos isso daí, né? Nós não aceitamos, né? Mas não concordo com o filho mata o pai. Não concordo com o filho mata a mãe, nem o pai mata o filho. Mas eu concordo com o que Deus fizer. Concordo com aquilo que Deus determinou. Porque se ele não for digno de salvação, não vai ter. Porque muitos que são julgados assim se consertarão. E muitos que estão na presença de Deus se enganarão com as promessas valorosas de herança, de dinheiro, de tudo, e saem da presença de Deus. Muitos que se dizem cristãos por aí, envolveu-se com a riqueza e esqueceu da pobreza do pobre. Esqueceu que lá ele veio lá do pobre. E trocou o amor de Deus pelo amor do pobre. Trocou o amor de Deus pelo amor da riqueza. Abandonou o pobre por causa da situação financeira. Ai, agora eu sou rico, eu tenho que comprar uns capangas para andar comigo. Segurança, ele quer falar capanga, segurança com capanga é a mesma coisa, né? Tem que andar com segurança. Olha bem, Jesus nunca precisou de segurança. E quando tentaram fazer segurança, Jesus disse: para, porque com a espada que tu ferir, com ela tu serás ferido. Entendeu? Não foi assim que Jesus agiu com Pedro? Foi por quê? Porque ele não precisava de segurança, porque o que era de acontecer já estava escrito desde a fundação do mundo, irmão. A primeira reunião santa que existiu, o primeiro concerto começou no céu. Entendeu? E lá que começou a primeira reunião santa e abençoada. E quando o falso ouviu a verdade, não conseguiu permanecer na presença do Pai. Então foi lançado fora. Muitos que hoje acreditam na riqueza, vai chegar diante de Deus e ouvir: Senhor, falar: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não curamos, não fizemos maravilhas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Logo em seguida, Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso e justo para nos abençoar. Se a nossa luta está grande, irmão, vamos pedir: irmão, ora por mim. Se você sabe que o irmão precisa de uma oração, não precisa o irmão pedir. Ora por ele. Não é só colocando a mão na cabeça que Jesus cura, não. É claro que a posição de mãos é muito mais forte, mas você pode estar na sua casa e orar para a pessoa onde ele estiver. Eu já orei por pessoas daqui do Brasil e Jesus curou eles no Japão, na Espanha, em vários países fora daqui. Por quê? Porque a oração da fé salvará o mundo. Amém? Você crê? Você tem fé? Permaneça. Não se evolui com qualquer coisa que falam que você tem. Porque o mundo mostra muita coisa, mas Jesus nos quer ver na luz. Amém? Se somos da luz, somos perseverantes na presença do nosso Pai. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Esse dia eu estava orando, observando o seguinte: quantos homens de Deus e mulheres de Deus sentarão na mesa da ceia de Jesus, junto com Abraão, Isaac e Jacó? Será que todos? Será que todos vão sentar lá?
Ou será que muito vai estar lá para a esquerda de Jesus? Então nós vamos observar e ver que Jesus disse lá quando foi tentado: honrará o Senhor teu Deus e só a Ele o servirá. Amém? Não serve o governador por causa do dinheiro da fama, não. Não serve o homem por causa de nada, não. Sirva a Jesus amando os homens e as pessoas necessitadas. Amém? Amém? Quando eu digo homens, digo gênero bíblico, que homem e mulher são almas, né? Unge e abençoa essas pessoas, que Deus vai te abençoar e você vai entender. Amém? Você vai ver as coisas boas começarem a acontecer na sua vida e você nem sabe como nem porquê. Mas Jesus sabe, porque está vendo suas atitudes, seus atos ou maneira de crer e de fazer diante. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Vou estar orando pelo povo em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, unge agora, meu Deus, a cada alma vivente na face deste planeta, Pai. E em nome de Jesus de Nazaré, alcança, Senhor, aquelas pessoas que estão tristes, cansadas, doentes, amarguradas, perturbadas, desiludidas, confundidas, meu Deus. Traga, Senhor, essas vidas para a luz. E em nome do Senhor Jesus, Pai, cura todas as enfermidades, realiza os sonhos, os projetos, os propósitos do coração desse povo. E em nome de Jesus, derruba todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, obra de macumbaria e feitiçaria seja destruída pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.